Cara, em relação só a esse ponto da Princesa Isabel, I'm speechless, eu tô sem palavras. Não, é tipo... Pode se expressar do jeito que você quiser. Eu entendo ela enquanto mulher, sabe? Mas ela já era uma mulher que tinha muitos acessos. Muitos acessos. E quando a gente fala de políticas públicas, a gente tá falando... Olha a loucura, a gente tá falando sobre escolha. Imagine eu sentada em uma cadeira com uma caneta Montblanc decidindo sobre tudo do meu país. É por isso que tem que ter revezamento político, tem que ter representatividade, tem que ter circulação de cabeças, novas pessoas entrando. Por isso que sempre falam assim, a juventude é o futuro, as crianças são o futuro. Porque precisa de revezamento. O Suplicy é uma pessoa super importante. O Paim é uma pessoa super importante. Branco, mas eles não vão durar para sempre. Sim. Então, todo o sistema precisa ser refrescado. Precisa ser refrescado. Então, em relação a Princesa Isabel ter assinado, não ter assinado e tudo mais, o que eu entendo é que ela já era uma pessoa com todos os acessos possíveis, né? O nome já diz, ali, exatamente. Né? Ela era uma princesa, então ela não estava vivendo o que as pessoas estavam vivendo, e na hora de tomar a decisão pressionada pelo sistema econômico, ela tomou a decisão que é liberdade. Mas liberdade em qual medida? Que aí, hoje, quando a gente tem não só o direito a estudar, porque não é só o direito a ter ido para a Universidade de Brasília que me faz entender que a escravidão é ruim. Sim. Bom, se meus avós, meus bisavós passaram por isso e são memória disso, eu já sei que é ruim. Talvez a Princesa Isabel não saiba. Porque, em alguma medida, esse território foi beneficiado e beneficiou a família dela no sentido da escravidão. Porque alguém precisava trabalhar, não precisava? Sim. E quem trabalhou? E, né? na verdade, se você for olhar bem, vamos botar um pouquinho de maldade aqui, mas que eu quero provocar. Quando a gente cria uma lei do tipo assim, então vocês estão livres aí, e que se dane, não tem nada para te proteger. Você está livre aí. O escravo, ele vai para onde, cara pálida? Exatamente. Ele vai continuar. Ele vai continuar na rua. Pelo menos ali ele tem, ou ele vai para a rua, ou ele vai continuar trabalhando pro Senhor. Porque ali ele tem uma moradia, ele tem uma comida. Você tá entendendo? Aí entra... Você muda sem mudar. Aí entram duas coisas. As alternativas que as pessoas criaram, a falta de condição que as pessoas tinham. E nisso tudo, o lazer sempre foi algo que todo mundo quis. Beleza. Capoeira, samba, pagode na rua, vadiagem. Aí você fala, gente, mas a pessoa vai pra onde? Aí começa abuso de... Criminaliza. Exatamente, criminaliza. Aí a gente enlouquece e começa abuso de álcool, por exemplo. Então, se a gente está vendo uma população negra que está em situação de rua, é apenas resultado. Claro que cada caso é um caso. Claro que cada caso é um caso. A gente não sabe porque cada uma dessas pessoas estão em situação de rua. Inclusive, para algumas pessoas, a rua é mais segura do que a própria casa, em função de violências. Verdade. Porque se você vê um adolescente ou um jovem de 18 anos que diz, mãe... sei que não é da sua geração, é paia falar isso pra você, mas eu sou gay. Qual é a reação da mãe? Sai da minha casa. Rua. Então, tem vários atenuantes. Mas, no sentido da escravidão, pra onde é que essas pessoas iam? Pra onde é que essas pessoas iam? Iam pra... sei lá, pra onde... né? Exatamente, pra onde que essas pessoas iam? E aí, quando elas não iam, até no momento de lazer, elas eram postas num contexto de vadiagem. Você foi preso por quê? Vadiagem. Não, você tá na rua zanzando, então você vai pra cadeia. Eu nunca escondi isso de ninguém. Caramba. Eu sou da noitada. Sim. A noitada é uma coisa muito boa. Imaginem se chegam pra mim e falam, então você tá aqui, ó, bebendo. Você tá bebendo aqui no Piauí, você tá bebendo aqui no Mendes, 1h da manhã, vadiagem. Pronto, acabou. Jaula pra você.